Graça e paz, meus queridos. Uma boa noite para você, para os que estão com você na sua casa. Que o Senhor esteja com todos nesse momento. Nessa noite vamos estudar mais um pouquinho a respeito da palavra e vamos falar sobre a prática do poder nessa noite. Amém? Então vamos começar orando, vamos começar pedindo ao Senhor que esteja conosco. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te bendizemos e pedimos que esteja conosco nesse momento, de forma especial nos capacitando para entender tudo que vai ser dito, para que isso gere vida em nós, para que o Senhor nos ensine, o Senhor nos capacite, o Senhor nos renove, o Senhor nos revigore para a glória do teu nome mesmo, Senhor. Nessa noite nos dá paz, nos dá da tua autoridade, nos dá do teu poder, nos dá da tua graça, para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a prática do poder, né? E o que seria isso? Praticar o poder, né? Como assim? Como nós praticamos o poder, né? Eu sempre gosto de começar assim, primeiro definindo as coisas, né? Sobre o que a gente está falando, né? Poder, o que seria poder, né? Então vamos lá. Nossa primeira telinha vai nos mostrar, né, que o poder, né, ele deve ser entendido em duas vertentes, né? Isso aí você pode fazer uma pesquisa rápida no Google, tá? Você vai achar o mesmo resultado que eu. Tirei uma foto do Google, tá bom? Então, ele é um verbo, né? Poder é verbo, porque ele diz respeito a uma ação, tá? Mas ele também não precisa ser entendido necessariamente sempre como verbo, tá? Mas a primeira definição aí, ó, poder é ter a faculdade ou a possibilidade de, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui esse pendrive. Isso aqui é um pendrive, bem pequenininho, mas é um pendrive, tá? Eu tenho o poder de pegar isso aqui assim, ó, né? Se por uma infelicidade eu perdesse as minhas mãos, eu teria perdido a minha capacidade de pegar o pendrive. Eu teria perdido o poder de pegar o pendrive. Eu não poderia pegar esse pendrive. Então, poder tem a ver com conseguir fazer alguma coisa, certo? Segundo aspecto, é um aspecto mais, vamos dizer assim, abstrato, né? Então, poder tem a ver com autoridade, poder tem a ver com influência, poder pode ter a ver também com domínio, né? Pode ter a ver também com força, não só força física, mas também uma força moral, né? É o que está escrito ali, ó, possuir força física ou moral, ter influência, valimento, né? Enfim. E aí vem diversos outros sinônimos ali embaixo do que seria poder. Então é disso que a gente está falando, tá bom, meus amados? A gente está falando sobre esse tipo de poder, né? E especificamente do poder de Deus, né? Nós sabemos que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então ele tem o poder no sentido de fazer. Ele é onipotente, ou seja, pode todas as coisas no sentido de fazer. E também ele tem toda a autoridade, todo o domínio, toda a honra pertencem a ele, toda a glória, né, pertence a ele, todo o poder e toda a força pertencem a ele. E ele é onipotente também nesse sentido, né? Potente no sentido para fazer tudo o que quer, potente poderoso, né? Não potente, né? Poderoso para fazer tudo aquilo que quer e poderoso para reinar sobre todos. Ele governa sobre tudo, né? Mas
Deus, por sua graça infinita, pelo seu amor incomparável, nos concede também uma porção desse poder, né? Deus nos investe poder, né? Por isso nós podemos praticar esse poder, viver esse poder, tá certo? Então, quando nós somos revestidos desse poder de Deus, Ele nos reveste, e isso nos dá atributos, nos dá vantagens, nos dá virtudes, né? Assim como, por exemplo, um cidadão comum, ele se concorre a uma eleição, por exemplo, para ser presidente, né? No final da eleição ele ganha, né? No final dessa eleição ele deixa de ser um cidadão comum e passa a ser o presidente de uma nação, o representante dessa nação, o líder, né? O chefe do poder executivo, né? Então ele tem ali atributos, ele tem ali vantagens, ele tem ali virtudes que foram lhe impostas, né? Foram lhe concedidas, foram dadas a ele, certo? Dessa mesma forma nos é dado poder, o poder do Espírito, o poder espiritual, né? O poder de Deus, ok? E aí, né? Vamos voltar lá para a nossa telinha, né? Como nós praticamos esse poder, né? O que seria essa prática do poder, ok? A prática do poder é a arte de se apropriar continuadamente, né? Então, já tem uma dica aí, né? Sobre o que a gente vai falar continuadamente, por meio da fé, do poder de Deus, colocado à disposição do crente que reconhece suas tremendas limitações e deseja permanecer fiel a Deus e servi-lo de maneira abundante na medida de seu chamado e dons, ok? Muito bem, então o poder espiritual nos traz quais virtudes? Nos traz quais atributos? Ele nos traz aptidão, autoridade, capacidade, eficácia, entusiasmo, força, influência, meios, possibilidades, recursos, vigor, né? Além de outras coisas, né, meus amados? Claro que aqui, né, os benefícios do poder de Deus não caberiam numa lista, né? Eles são infindáveis, né? Não tem fim. Mas eu acho que eles estão bem resumidos aí, né? Em todos os seus aspectos, ok? Então, né? Como vocês podem ver, né? O poder de Deus é um poder um pouco diferenciado, né? Como vocês podem imaginar, se vocês não perceberam isso, né? Vendo ali, mas como vocês podem imaginar, né? Não é o mesmo poder que o mundo, né? Vê como poder. O que é uma pessoa poderosa para o mundo, né? No mundo, o poder tem a ver com o quê? Poder no mundo tem a ver com riqueza. Então, uma pessoa poderosa é uma pessoa rica, tem dinheiro. Uma pessoa poderosa é uma pessoa que tem uma classe social elevada, né? Às vezes tem um nome de família que pesa bastante, né? Uma pessoa poderosa é uma pessoa que tem um cargo no trabalho ou que trabalha com alguma coisa que é considerada assim melhor do que a outra, do que outras coisas, né? Por exemplo, vamos pegar aí um serviço que é essencial, que a gente não vive sem, mas que é pouco reconhecido na nossa sociedade. Por exemplo, os limpadores de rua, os faxineiros de rua ou os lixeiros, né? Pouco reconhecido. Não tem muita influência o lixeiro, não tem muito poder, né? Agora, um astronauta, que diferença que faz para a sociedade o cara ir para a Lua ou não ir hoje? E muito mais influência ele tem, muito mais reconhecimento ele tem, né? Mas é assim que funciona o nosso mundo. Por quê? Porque o lixeiro trabalha com algo que é descartado e o astronauta trabalha com algo que vale milhões, milhares, bilhares de dólares, de reais, né? Então também tem a ver com a questão aquisitiva, né? Poder bélico, aí eu estou me referindo a países, por exemplo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é uma potência mundial, militar mundial, né? Então ele tem poder militar, ele tem muito exército, né? Ele exerce muita influência por isso, ele tem muito poder por conta disso, né? Ele tem seu exército espalhado pelo mundo,
em diversas regiões do mundo, né? Então, poder político também tem a ver com isso, né? Influência sobre outros países, né? Decisões que um país toma, às vezes influencia outros países a tomarem a mesma decisão, né? E enfim, né? Ser melhor. Por exemplo, né? Se eu fosse dividir uma bola, né, com o Ronaldinho Gaúcho, né? Vamos dizer assim que ele teria poder sobre mim, né? Eu não representaria nenhuma ameaça para ele, né? Por mais que ele esteja driblando, né, esteja atacando, eu esteja marcando, né, eu esteja defendendo, são posições diferentes, existem habilidades diferentes, né? Porém, ele tem muito mais habilidade que eu, né? Eu não representaria nenhuma ameaça para ele. Ele tem poder sobre mim porque ele é melhor que eu em algo, né? Então ele faz melhor aquilo, ele tem mais expressividade, tem mais poder, né? Ser forte, né? No mundo, ser forte é ser poderoso, né? Isso querendo dizer, nos músculos, né? Por exemplo, numa briga, no caso de uma briga, ser mais forte, provavelmente o seu soco vai gerar um impacto maior, vai ter mais poder, né? De destruição, né? De nocaute, né? Ser mais bonito, às vezes isso influencia nas oportunidades na sua vida, às vezes isso influencia na conquista aí do coração de determinada pessoa, né? Então isso te dá poder de influência também sobre as pessoas, né? Fama, status, né? Você ser conhecido, você não ser conhecido, né? Isso é poder também no mundo, né? Vou tirar minha câmera ali, porque eu preciso sumir ali. Espera aí, como é que eu faço isso, meu Deus? Aqui, ó. Muito bem. E para resumir, né? Então, o poder no mundo, ele é exercido em benefício próprio, né? Então, aquilo que traz para mim benefício, né? Me torna mais poderoso, por assim dizer, tá bom? Só que para Cristo, né? No caso do poder de Deus, a coisa se mostra oposta. É totalmente o contrário, né? Às vezes vocês vão pegar olhando para cima, que tem um microfone aqui em cima, eu fico olhando por microfone, eu não sei porquê, tá? Vocês me desculpem, beleza? Então vamos lá. O poder de Cristo é totalmente o contrário. É o oposto disso aí, né? Enquanto no mundo a gente vai buscar ser forte, em Cristo a gente vai buscar ser fraco. Enquanto no mundo a gente vai buscar ser rico, em Cristo a gente vai procurar ser pobre de espírito, né? Não estou dizendo que não podemos ter riquezas, estou dizendo que não podemos nos esforçar, nós devemos esforçar para ser o melhor. Não estou dizendo que nós não devemos buscar ser forte e etc. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para o reino de Deus as coisas são um pouquinho diferentes, tá? Esse não é o foco, essa não é a essência, esse não é o centro, esse não é a nossa missão aqui, tá? Poder para Deus, vamos ver aqui, ó, o poder de Deus, né? O poder em Cristo tem a ver com o quê? Com fraqueza, olha aí, né? O grande contraste, né? Vamos ler aí, 2 Coríntios 12, 9. Vamos ler? Vou abrir aqui minha Bíblia virtual, que está aqui no meu computador. Vou abrindo junto com vocês. Então, vamos em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos descer ali no verso 9. Tá bom? E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, no caso, poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí Paulo dizendo, para que em mim habite o poder de Cristo, né? Então, a gente tem aí
O primeiro contraste. Quer ser poderoso em Cristo? Você quer praticar o poder de Deus? Muito bem. Seja fraco. Se mostre fraco. Tá bom? O que é isso? O que é isso que quer dizer? Se complementa com o segundo ponto aí. Sirva. Humilhe-se. Né? Jesus, Deus, nosso Deus, se humilhou ao ponto de se colocar no papel de escravo, né? Escravo dos discípulos. Enxugou os seus pés, lavou os seus pés, né? Se colocou no papel de pior dos homens, pior dos pecadores, por assim dizer, pior do que um assassino, né? O povo disse: solta Barrabás, que é um assassino, e crucifica Jesus Cristo, né? Ele foi colocado nesse papel, né? Vamos ver o que diz aí Marcos 10, 42. Vamos dar uma olhadinha em Marcos, capítulo 10, versículo 42. Tá? Não é esse texto da lavagem dos pés, já adiante para você, é só uma situação, tá? O texto aqui está dizendo para 2 discípulos de Jesus, não é mesmo? Né? Eu acredito que era Tiago e João, né? Os filhos de Zebedeu, e eles vão dizer para Jesus que querem sentar-se em tronos, certo? Né? O versículo 37 traz assim, ó: concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda, né? Então, eles querem o quê? Influência, poder. Eles querem o quê? Serem reconhecidos no céu, não é isso? E Jesus, entre outras coisas, vai responder assim, no versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, né? E os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, aí a gente tem o exemplo da pessoa mais poderosa, que é Jesus, né? Dizendo: você quer ser poderoso? Você quer ser grande para mim? Quer ser grande no meu poder? Quer ser reconhecido diante de Deus como um homem de poder, né? Então, se humilhe, se faça fraco, sirva, né? E nunca use de poder para benefício próprio. O benefício, no caso do poder em Cristo, é para o corpo. Benefício do corpo de Cristo, né? Em Efésios, está aí do 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 7 ao 13, a gente vai ler os versículos finais, tá bom? Vamos ler ali o 12 e o 13, tá bom? Então vamos lá, abrir agora. Efésios 4, vamos ler aí o 11, o 12 e o 13, perdão. Bom? Foco no 11 e no 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá bom até aí? Tá? Então por que Deus reveste alguém de autoridade? Por que alguém dá poder a alguém, por exemplo, para profetizar? Por que Deus dá poder a alguém para pastorear o rebanho? Por que Deus investe alguém de poder? Por benefício do corpo de Cristo. Para isso.
o corpo, o todo, importa mais. Tá certo? E, por fim, a gente tem que ser consciente e humilde. O poder de Cristo tem a ver com consciência e humildade. Consciência de quê, Gustavo? Consciência de, por mais elevada que seja a sua posição, por mais poder que o Senhor tenha investido na sua vida, isso diz respeito ao seu trabalho, isso diz respeito à sua casa, isso diz respeito ao seu estudo, isso diz respeito na igreja também, isso diz respeito aos seus dons, isso diz respeito a qualquer coisa que você tenha, possua na sua vida. Tudo isso é dele. Tudo isso pertence a ele, foi confiado a você por ele, é uma concessão, está emprestado para você. Está emprestado para você. Né? Vamos ver o nosso próximo slide. Esse texto maravilhoso de 1 Crônicas. Né? A gente não leu aqui o Salmo, a gente não leu aqui também Mateus, mas esse texto de Mateus é o finalzinho ali do Pai Nosso. Ele faz menção a esse texto aqui de Crônicas, tá? Eu acredito que escrito por Davi, tá? Eu não sei direito, tá? Me corrijam aí, professores. Quem tá vendo aí o chat, corrija aí se foi, se não foi, fala, não foi não, foi tal pessoa. Se foi Davi mesmo, dá os parabéns aí para mim. E comentem aí, meus irmãos. Deixem aí o parecer de vocês, tá? Vão sempre interagindo com a gente. Ó Senhor, a Ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza, honra, vem somente de Ti, pois Tu governas, aliás, sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Então, provém dele, única e exclusiva dele. E ele distribui para quem ele quiser, da forma que ele quiser. Amém? Vamos continuando a nossa aula. Então, como que Deus distribui esse poder? Nós sabemos como ele faz isso, como é que ele nos investe poder, como é que ele derrama sobre nós o seu poder. Estou mexendo a câmera aqui para tentar ficar mais no centro, aqui, que eu percebi que estava meio fora de esquadro. Ele nos dá através do seu Espírito, né? O Espírito Santo de Deus nos faz poderosos nele, né? A gente vai ter diversos relatos bíblicos, né? De onde homens foram revestidos do poder de Deus através do Espírito, tá? Eu coloquei Gênesis aí, que seria um exemplo de José, né? Onde o faraó reconhece que José foi revestido pelo Espírito de Deus com sabedoria, né? Isso acontece também na Babilônia, né? Com o profeta Daniel, certo? Eu estava lendo Daniel esses dias e diversas vezes aquelas visões, né? Extraordinárias sobre o futuro, né? E diversas vezes o rei babilônico reconhece assim que ele tem o espírito de sabedoria, o espírito dos deuses, né? Ele cita assim por causa da sua compreensão a respeito da espiritualidade, né? Mas enfim, isso acontece em diversos momentos no Antigo Testamento, né? Mas vale a gente frisar o exemplo de Êxodo, tá? Para a gente ter um exemplo também nos tempos antigos, né? Na Velha Aliança. Vamos lá para Êxodo 31, né? Onde, eu esqueci o nome do rapaz, um nome bem exótico, né? Mas vamos lá, Êxodo 31, ele é revestido pelo Espírito Santo, né? Bezalel, né? O nome do amado aí. Vamos ler. Depois falou o Senhor a Moisés, versículo 1, versículo 2 agora. Eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Outros também foram chamados assim, tá, gente?
Eu olhei de novo para o microfone, estou olhando direto, né? Mas outros também foram chamados assim, tá? 3. E o enchi do Espírito de Deus, né? De sabedoria e de entendimento, de ciência em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar com ouro, prata e em cobre, para lapidar pedras em entalhes de madeira e para trabalhar em todo o lavor. Ok? Então, a gente tem, né, uma investidura do poder de Deus já nos tempos antigos. Só que quando que isso fica mais universal e acessível a todos, né? Assim nos diz a palavra de Deus, né? O profeta Joel profetiza sobre isso e isso se cumpre, né? Em Atos, no livro de Atos, né? Quando ali a gente tem o Pentecostes, certo? Mas isso é a promessa de Jesus, né? Vamos ver nas palavras de Jesus. Vamos ler, vamos abrir aqui, ó, um texto que está marcado aí, Lucas 24, versículo 49. Então vamos lá, Lucas 24, bem no finalzinho do livro de Lucas, nos últimos versículos, 49, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Então antes de João, depois de Marcos, é isso mesmo? Mateus, Marcos, Lucas, João, é isso mesmo, bom? Então vamos lá, 49, 24 e 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse que vem do alto? O complemento a esse versículo, né, está no livro de Atos. Vamos abrir já? Atos 1:8, bem conhecido de todos nós, né? Lembrando que o livro de Lucas e o livro de Atos, na verdade, são cartas, né? E o Evangelho de Lucas, ele na verdade iria até o final de Atos, né? Mas isso foi dividido ali por uma questão de praticidade mesmo, de didática, para separar direitinho as histórias, para a gente ter o foco bem em Jesus em um ponto e o foco nos Atos dos Apóstolos em outro ponto, tá? Mas são ali complemento um do outro, Atos e Lucas, mesmo autor inclusive, tá? É evidente, tá? 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? A virtude é poder, tá bom? Esse poder que em Lucas Jesus está dizendo é esse aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá bom? E esse poder, essa virtude, né? É a virtude do Espírito, é o poder do Espírito Santo. Beleza? Vamos para o próximo, meus amados. Vamos lá. Já estou falando muito, eu acho que vamos passar do horário proposto. Mas vamos lá. Para que Deus nos concede seu poder. Então, para quê? Né? Poder de Deus, já entendemos o que é, entendemos no que ele se diferencia do poder no mundo, né? Já entendemos como que ele nos dá. Agora vamos entender para que ele nos dá. Por que Deus nos confia seu poder? Por que ele investe em nós? Muito bem. Primeiro, para que a gente possa ter uma vida de santidade, viver resistindo ao pecado, para fazer frente ao pecado, resisti-lo, né? E pecado e carne, pecado e natureza humana são sinônimos na palavra do Senhor, tá? Então a gente vai abrir aí em Romanos. Vamos abrir Romanos 8, texto riquíssimo de Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 12, vamos lá. Leio o versículo 12 agora. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, sinônimo de pecado, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. O salário do pecado é o que, meus irmãos? Complete aí. O salário do pecado é a... Isso aí, fale mais alto que eu não ouvi. Brincadeira. Vamos lá.
13. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito nos reveste, né, pelo seu poder para mortificarmos nossa carne, para resistirmos ao pecado, né? Também ele nos capacita para exercer o nosso ministério, o nosso chamado. Para que Deus tem te chamado, meu querido? Você já sabe disso? Importante descobrir, né? Deus nos chama especificamente para alguns trabalhos. Eu, por exemplo, aqui, né, estou ministrando uma aula para vocês. Acredito que tenha sido chamado para isso, né? Para compartilhar o conhecimento que o Senhor tem compartilhado comigo, né? Que tem me motivado a buscar compreender, né? Também sirvo através do louvor, né? Ali profetizando sobre a vida dos irmãos, também ensinando através das canções, também né, abençoando os irmãos, ajudando os irmãos no ministério do louvor mesmo, de engrandecer ao Senhor, né? Somos todos chamados a fazer isso, né? Toda língua confessa, né? Todo joelho se dobra, né, diante de Deus, né? E enfim, né? E também o Espírito Santo, né? O poder de Deus serve para nós testemunharmos a respeito de Jesus, como nós já vimos em Atos 1:8, né? Receberei poder para quê? Para ser minhas testemunhas, né? Então, é para isso que nós recebemos poder, para resistir ao pecado, para servir, né, ministério, e para testemunhar a respeito de Cristo, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele faz, né, de tudo que Ele prometeu fazer, a respeito de tudo que já aconteceu e do que vai acontecer ainda. Amém? Glória a Deus, vamos prosseguir. Para que Deus nos... Para que já li, né? Mas agora, ó, a pergunta devia estar diferente aqui. Para que Deus não nos concede seu poder? Deus não nos concede para deleite próprio. Então, para eu enriquecer, para eu ter fama, para eu ter status, para eu aparecer na igreja, para eu subir em cima do altar, para eu pegar o microfone e falar. Não é para isso. Não é para isso, né? A gente tem aí em Atos 8, 9, 24 o exemplo do Simão. Quem foi Simão? Não Pedro, não o discípulo, né? Não o apóstolo. Mas Simão foi um mago, né? Ali em Samaria, que ele ganhava dinheiro fazendo magia. Então ele curava as pessoas, revelava a sorte, né? E enfim. E quando ele se deparou com o apóstolo Pedro, né? E o Pedro fazendo maravilhas, né? E ele vendo assim, cara, isso não é truque, é de verdade, né? O que ele está fazendo é poder real. Ele se deslumbrou com aquilo e no seu coração ele desejou aquilo para si, né? Mas ele não entendeu que era poder de Deus. Ele não sabia o que era poder de Deus. Então ele pensou na vantagem para si mesmo. E ele é repreendido por Pedro, né? De uma forma dura, né? E ele tenta comprar o dom de Deus de Pedro. Tenta comprar. Oferece dinheiro, ó, me dá dinheiro aí e ora para que eu receba esse poder aí, que eu quero esse poder aí de vocês, né? E não é bem assim, né? Então, se alguém, né, tá te oferecendo alguma coisa, né, em troca do poder de Deus, também desconfie. O oposto também é verdadeiro. Os mercantes da fé, né? Que às vezes aparecem por aí, né? Então, esteja sempre atento, né? O poder de Deus não é nosso, deve ser tratado com humildade, por isso não podemos vendê-lo de nenhuma forma, nem trocar por nada, nem me dê uma oferta que eu te dou poder, te curo, etc. Nem qualquer outro tipo de barganha pode ser feita. Tá bom, meus amados? Vamos prosseguir? Tá? A prática do poder desgasta. Então, como vocês viram, né? O poder de Deus, né, é o oposto do mundo, né? Porque na verdade
a gente escolhe não ter poder, não ter autoridade. E humilhar-se, e resistir ao pecado, e servir ao outro, e sempre se colocar numa posição inferior, né? Entre aspas, assim. Inferior entre aspas, né? Desgasta a gente, né? Às vezes a gente tem razão e a gente quer ter razão, né? A gente quer exercer nosso poder da razão, quer ganhar um argumento, porque assim eu saio por cima, né? E às vezes a gente quer um salário melhor, uma vaga melhor no serviço, às vezes dá os nossos jeitinhos, né? Isso tudo aí não provém de Deus, não é poder de Deus, não é por aí o caminho do poder de Deus. A prática do poder de Deus não é por aí, né? Então, se manter na linha, se manter exercendo o poder de Deus, desgasta, né? Não só por isso, mas também por exemplo, você orar por alguém, você ministrar sobre a vida de alguém, você profetizar cura sobre a vida de alguém, de fato ser usado para curar alguém, por exemplo, né? Isso tudo traz um desgaste, isso tudo nos esvazia. A gente vai ver aqui, ó, 3 exemplos disso, né? O exemplo de Coríntios, né? Paulo vai falar ali para eles: eu de bom grado dou a minha vida, me desgasto por vocês, né? Ele fala bem assim, depois vocês podem pegar para ler, né? O exemplo de Lucas, né? A parábola do samaritano. O que o samaritano fez, né? O samaritano viu o homem necessitado, que foi roubado, espancado, deixado para morrer. Então o pegou, colocou sobre o lombo do seu jumento ali. Eu não lembro exatamente se esse é um jumento, mas do seu animal ali, no qual ele estava montado. Isso exigiu o quê? Desgaste físico. Andou até uma hospedaria, um lugar onde o homem poderia receber cuidados médicos. Pagou, um desgaste financeiro, né? Um desgaste de tempo, né? Isso aí é poder de Deus, né? Ele estava exercendo ali o poder do amor, né? O poder de Deus, né? Lucas, ali a gente vai ter o caso onde Jesus é tocado pelas pessoas e as pessoas drenam o poder dele, né? O caso mais famoso disso é a mulher com fluxo de sangue, né? Onde todo mundo apertando Jesus, mas ela toca na orla de Jesus e ele pergunta: quem me tocou, né? Quem me tocou do jeito diferente, né? Quem me tocou com fé, porque a fé ela ativa, por assim dizer, o poder de Deus, né? Segundo a vontade e a soberania do Senhor, né? Fé não é alavanca, não é botão mágico, não move a mão de Deus, nada move a mão de Deus, senão Ele mesmo. Ele quer mover a mão dele, ele move. Se ele não quiser, não move não. Tá bom? Tá certo? Então, desgasta, né? E tudo que desgasta precisa do quê? Precisa de uma manutenção, né? Precisa de um polimento, precisa de uma, né? Por exemplo, eu tô com um copo cheio com 1 litro de água, despejo uma jarra, né? Cheia com 1 litro de água, despejo um copo. Um copo tem 200 ml, vamos supor. Aí eu vou estar com 800. Eu preciso completar essa jarra novamente para ela estar cheia, né? Ela se desgasta, né? Sorte nossa que nossa fonte é infinita. Sorte nossa, entre aspas, né? Sorte entre aspas, que nossa fonte está disponível todo o tempo. Graças a Deus que o véu foi rasgado. Graças a Deus que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Graças a Deus, louvado seja o seu nome, porque sempre que pedirmos, receberemos. Glória a Deus por isso. A palavra nos promete isso, né? Tem um contexto específico esse texto que eu vou citar, mas a gente pode usar também nesse contexto, né? Jesus fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Viver a fé desgasta, porém, Ele nos promete repouso debaixo de suas asas. Ele nos promete vigor junto a águas tranquilas, né? Ele nos promete
força em todo o tempo que precisarmos. Vamos ver no próximo slide que vai ter aí os textos, né? Isaías 40, 29, outro texto muito conhecido, mas é sempre bom a gente trazer, sempre bom a gente ler, lembrar da palavra do Senhor. Vamos lá. Isaías, né? 40, isso mesmo? Deixa eu ver se eu estou me enganando. Isso aí, 29. Vamos lá. Leio Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Vamos continuar. Os jovens se cansarão e se fatigarão, né? Fatigarão. E os moços certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como das águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Glória a Deus! Outro texto nesse mesmo sentido, Salmos 105, 4, né? O salmista nos incentiva a buscar no Senhor, né? Buscar ao Senhor. Então vamos lá, Salmos 105, achar Salmos aqui, muito bem, 105, versículo 4, né? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuadamente ou continuamente, né? Então, nós devemos sempre que nos sentir cansados, sempre que nos sentir que está pesando, né? A gente tem que buscar o poder de Deus, tem que buscar o Espírito Santo. Vá no seu secreto, joelhe ao lado da sua cama ou da forma que você quiser se colocar diante do Senhor. E eu falo com o Senhor, eu falo em pé, eu falo andando, né? Mas não acredito que o Senhor me ouça menos por conta disso. Eu não acredito que eu seja menos reverente por conta disso também não. Meu coração, né? O seu coração é o que importa. Você estar prostrado diante do Senhor no seu íntimo, né? Você está com a sua alma, com o seu coração humilhado na presença dele, né? Mas se você se sente melhor se ajoelhando, né? E enfim, faça isso. E busque o poder de Deus continuadamente, todos os dias. Poder de Deus para resistir, poder de Deus para testemunhar de Cristo. Busque os dons do Espírito, busque os dons do Espírito, eles testemunham de Cristo. Busque o falar em línguas, busque a profecia, busque a revelação, busque essas coisas, busque sim. Mas nunca se esqueça que maior que tudo isso é o amor. Maior que tudo isso é poder, igual ao poder do samaritano. O amor ao próximo. É poder para servir. Nunca se esqueça. O poder de Deus é confiado na gente para o benefício do outro, não para si mesmo. Não que não traga benefício para nós também. Mas esse não é o ponto. Esse não é o objetivo final. Tá certo, meus queridos? Então, que o Senhor nos revista desse poder. Nós acabamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido me expressar bem. Espero que você tenha me acompanhado no meu raciocínio. Espero que você se sinta motivado a viver uma vida no poder do Espírito, né? Alguém testemunha de Cristo. Alguém que é servo. Alguém que é humilde. Alguém que busca o poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus, para viver no dia a dia, nas conversas, nos pensamentos, nas atitudes. Esse é o poder de Deus, poder para salvar. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos, louvamos, entronizamos o teu nome. Nós queremos dizer que todo o poder é teu, toda a honra, toda a glória, toda a majestade é devida ao Senhor. E tudo provém de ti.
Nós sabemos que se nós temos alguma coisa, se nós somos capazes de alguma coisa, se nós somos hábeis a fazer qualquer coisa, é porque o Senhor nos confiou a vida e essas habilidades. Senhor Santíssimo, Senhor de eterna glória, nós pedimos que o Senhor continue nos revestindo desse poder. Nós pedimos que o Senhor continue nos revestindo com o Teu Espírito Santo, que Ele seja cada vez mais abundante, que Ele seja cada vez mais pleno, que Ele seja cada vez mais transbordante em nossa vida, que nós possamos testemunhar do Teu nome, que nós possamos servir ao próximo, que nós possamos, ó Deus, resistir ao pecado, que nós possamos, ó Deus, praticar o poder para com o outro, que nós possamos, ó Deus, buscar, ó Senhor, os Teus dons, que nós possamos, ó Deus, buscar agradar ao Teu coração, a servir na Tua igreja, a servir fora da Tua igreja, a servir a comunidade, a servir ao nosso próximo. No nome de Jesus, nos revista do Teu poder, nos revista da Tua autoridade, nos faz de fato embaixadores do Teu Evangelho, que nós, ó Deus, Te sigamos os Teus passos, e que se cairmos, se vacilarmos, ó Deus, nós sabemos que o Teu sangue também tem poder para salvar, tem poder para perdoar, tem poder para desfazer tudo aquilo que nós fazemos de errado, Senhor. Nos reveste do Teu sangue, Jesus. Derrama sobre nós e que nós não nos sintamos abatidos, que se viermos a cair, que o Senhor nos levante e que nós tenhamos, ó Deus, consciência de que o Teu Espírito sempre estará nos revestindo, nos capacitando, nos envolvendo. Para a glória do Teu nome, Senhor, nos ajuda, se conosco, para que possamos Te louvar. Ó Deus, ser bendito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Desculpa se eu sair aqui do foco, eu fico balançando, né? Mas faz parte aí da minha expressividade. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe. Graça e paz para vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de compartilhar, né? Curtir o vídeo. E é isso aí. Vamos seguindo juntos. Deus abençoe.